ensino médio e atualmente ela trabalha como consultora de sono infantil. Ela é formada pelo Instituto de Assessoria Mamãe. Então, a Bárbara hoje vem falar sobre a educação com valores inteligentes. Então, é uma grande alegria receber a Bárbara e cada um de vocês aqui, gente. Muito bem-vindos. Se ficar ruim, né? Vocês me avisam, tá? Então, vocês conseguem me ouvir? Sim? Então, como a Lê me apresentou, eu sou a Bárbara. Eu sou mãe de 3 crianças, né? Da Cecília, que tem 3 anos, o Matias, que tem 1 aninho, e o José, que tem 4 meses, né? Tem mais um também, mais uma menininha que já tá lá no céu, né? Então, eu não sou mãe de 3, sou mãe de 4. E é uma alegria para mim poder estar aqui hoje, partilhar um pouco, né, sobre essa questão de educar com valores inteligentes e um ponto específico dentro desse tipo de educação. Como ela falou, eu trabalhei muito tempo, né, por quase 10 anos como professora universitária, fiz mestrado, doutorado, e a vida me levou, principalmente por causa dos meus filhos, a ficar mais em casa. E com isso, hoje eu trabalho com consultoria de sono, que é um trabalho que me permite estar mais em casa com os meus filhos, né? Flexibilizar mais o meu horário, tá? Então, pra gente falar de educação com valores, né? Todos aqui são pais, de 1, de 2, de mais filhos, todos sabem que quão custoso é pra gente a educação, né? E se tá sendo custoso pra você, então tá tudo certo. Porque educar é isso, né? A educação é pra ser custoso, porque a educação é dar-se, né? A educação é de fato doar-se para que os nossos filhos sejam alguém, né? Para que os nossos filhos cresçam. Então eu quero ler para vocês, eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, eu vou ler um trechinho bem curto, chama Catecismo da Educação. É um livro muito bom, né? Uma enciclopédia da educação mesmo. E ele diz assim: como se poderá definir a educação? A educação é a arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades físicas, intelectuais, morais, religiosas que constituem nas crianças a natureza e a dignidade humanas. Dar a essas faculdades uma perfeita integridade. Então veja, a criança precisa ser um só, dentro de todas as faculdades que a constituem. Elevá-las à plenitude de sua força e de sua ação. Então, assim, não é só fazer com que a criança seja, mas com que ela seja com toda a sua potencialidade, com tudo aquilo que ela tem, com tudo aquilo que ela é, né? E deste modo, formar o homem, preparar-o para bem servir na pátria, nos diversos cargos sociais que um dia seja chamado a desempenhar através da sua jornada de vida. E assim, num alto pensamento, conquistar a vida eterna, enobrecendo a vida presente. Eis a obra e o fim da educação. Então é preparar a criança para todos os desafios na integridade do ser dela, né? Por isso que a educação ela não é um ato passivo, né? A educação é um ato ativo mesmo, né? Dos pais que precisam, nós pais que precisamos olhar para a criança com toda a sua potencialidade e exercer neles aquilo tudo que eles têm de melhor, que eles podem vir a ser. E isso não é fácil, né? Então, educar pra gente precisa ser uma alavanca. O nosso papel de pais não é um papel de fazedores. Né? A gente tem que parar com essa questão de fazer aquilo que a criança é destinada a fazer. Nós somos uma alavanca para projetar, para promover, para elevar os nossos filhos. Se nós invertermos esse papel, a nossa educação não está sendo uma educação inteligente, entende? Muito embora, às vezes, ela seja uma educação boa, ela não vai gerar filhos autônomos. Hoje, né, se fala muito, depois dessa grande revolução que houve da educação, do filho, da criança, né, como o agente pensante, de um pensamento crítico, aquele que consegue decidir e olhar a circunstância, olhar a situação e fazer. Bem, não é tão errado assim, mas não é para tanto, né? A criança não vai ter um pensamento
crítico, ela não vai ter um pensamento bem formado, ela não vai ser capaz de, se eu, pai e mãe, não formos essa alavanca para ensiná-los. Então, assim, eu preciso deixar meu filho fazer, mas é numa atitude ativa de deixar o meu filho fazer, deixar o meu filho ser. Não é falar assim, filho, vai lá e faça isso, e deixar, né? Porque, assim, criar esse pensamento crítico, esperar que a criança seja, esperar que ela faça, sem ensiná-la, e esse é o grande ponto que diferencia, né? Eu posso segregar isso, dizer, filho, você pode fazer, você faz, você isso, você é um cidadão crítico, e dar toda essa grande autonomia para a criança, de uma maneira muito maléfica para ela, ou então de uma maneira muito verdadeira, muito genuína, muito autêntica, que de fato construa esse ser, né, com todas as suas potencialidades, com tudo aquilo que ele pode vir a ser, se de fato ele for bem ensinado. Para isso, o pai e a mãe precisam trabalhar com essa grande alavanca. Eu faço força para que ele voe, mas o voo é dele. Né? Quando você ergue alguma coisa, essa coisa ela vai pela alavanca. Mas quem fez o grande esforço, quem ajudou para que ele voasse, somos nós. Então, há que haver um grande esforço para que isso aconteça, né? Então, a grande finalidade da nossa educação é desenvolver, sim, filhos que tenham isso aqui, que hoje em dia é tão falado, né? A autonomia. O meu filho precisa ser, pensar, Só que como é que eu ensino essa autonomia? Como é que eu faço para que efetivamente o meu filho tenha essa capacidade de ser e fazer e falar e acontecer? Uma criança, nessa primeira infância, né, primeira e segunda infância aí, ela vai precisar muito dos pais. Ela vai precisar muito ser ensinada a ser autônoma. Ela vai precisar ser ensinada a conseguir fazer as coisas. E isso que às vezes a gente esquece. A gente vive em dois extremos. Ou nós somos os fazedores, nós fazemos tudo, né? E a gente vai chegar lá. Ou então nós somos aqueles que deixam muito livre. Dos dois pontos, a criança pode entender e ser autônoma? Fazer as coisas do jeito dela? Pode. Mas a que custo para a criança? Como é que ela está sendo formada? Ela está sendo formada para fazer o que quiser, da maneira como ela quiser e der na telha? Ou então essa autonomia é uma autonomia falsa que na verdade está escondida de uma grande dependência do pai, até para limpar o nariz, limpar a minha patente quando ela já tem 6, 7 anos. Então, existem esses dois extremos, né? O nosso papel é chegar ali no meio do caminho, ensinar para que ele seja, né? Então, a autonomia é isso, né? Ela precisa efetivamente ser ensinada. Eu preciso falar pro meu filho assim, filho, guarda o brinquedo. E ele vai entender o comando, né? Na idade dos nossos filhos, né? 2, 3, 4, 5 anos, eles vão entender esse comando. Se, e somente se, eles forem o quê? Ensinados a fazer isso. Se você pegar na mão da criança e falar assim, se você fizer colocar dentro da caixa certa desde pequeno. Uma criança com 1 ano, ela já é capaz, por exemplo, de guardar os próprios brinquedos. Ela já tem essa capacidade. Se eu desenvolvê-la, só que eu não posso dizer, filho, guarda os brinquedos. Eu preciso ensiná-lo, eu preciso pegar na mãozinha dele e levar. E eu preciso dar comandos claros e efetivos. Não é assim, filho, guarda os brinquedos. Filho, pegue os carrinhos e coloque em cima da caixa vermelha. Filho, pegue esta boneca e guarde dentro da caixa azul. Precisa ser tudo muito bem o quê? Especificado para a criança. Porque ela não tem essa visão global ainda de tudo que precisa ser feito. A criança, nós somos assim. Nós temos essa tendência egoísta. Eu vou fazer, eu vou jogar, eu vou brincar. E o mundo nasceu para me servir. Então a criança que vai aprendendo a autonomia, ela precisa entender que ela é agente transformante também dentro da casa dela. Aí sim, num sentido verdadeiro. Não nesse agente transformante que muitas linhas pedagógicas pregam, né? Mas no sentido de estar ali, né? Que eu vivo em sociedade. A minha família é uma pequena sociedade ali, onde eu preciso servir. Então a autonomia, a finalidade dela é para que a criança entenda a necessidade do serviço, né? Por definição, a autonomia, né? Auto significa eu. E nomia, nome. Então, é fazer, ser, pensar no meu próprio nome. É conseguir isso.
conseguir de fato, futuramente, ter esse pensamento crítico. Só que esse pensamento crítico não é fazer o que eu quiser, não é fazer da maneira que eu quero, mas fazer o que precisa ser feito. Se eu estou fazendo o que eu quiser, da maneira que eu quiser, eu sou uma criança mimada, não autônoma. Vocês entendem a diferença? Né? E isso tem que ser seguido, essa autonomia, ela tem que seguir um conjunto de regras claras que estão de acordo com os valores da família, da pequena sociedade que ela vive. Então existe uma grande autonomia, uma grande diferença entre uma autonomia de uma criança mimada, birrenta, chata, que a gente conhece, com certeza, já viram vários exemplos do que dizer, né, não preciso nomear, ou então a autonomia de uma criança que verdadeiramente está aprendendo a ser obediente, que está aprendendo a fazer, ser, pensar no seu próprio nome, está aprendendo a ter vontades, está fazendo o que precisa ser feito, não o que ela quer. No meio desse caminho ela vai fazer birra? No meio desse caminho ela não vai querer? No meio desse caminho vai ser difícil? O que é o nosso papel? De alavanca. Educar, 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 educar e educar, né? A educação, ela é paciência. Ela é um ato de repetição, 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 repetição. Para quê? Neurologicamente falando, as sinapses que vão criando para que a criança construa um pensamento sejam sinapses, conversações neurológicas ali que vão ser fixadas, aquelas que ela deve fazer como um hábito, né? Porque a grande finalidade é essa, que a criança consiga de verdade ser e pensar de maneira correta, de maneira ideal para a sociedade, para os valores da família, para aquilo que o pai e a mãe querem ensinar. Então, na verdade, né, a gente às vezes pode cair no erro de achar que está criando uma criança com bastante autonomia, que faz e acontece, e estar criando muitas vezes uma criança altamente dependente dos pais. Tá? A autonomia para a criança ela é um desejo antropológico. A criança ela nasce com desejos de autonomia. Pode ver, né? O José é o meu quarto filho, o meu terceiro filho, tá com 4 meses agora. Ele começou a querer pegar as coisinhas, né? Então já dá aquela grande mudança nos 4 meses, então ele já consegue pegar. Onde eu sento, qualquer lugar que eu sento com ele, se ele tá no meu colo, o que ele faz? Ele quer pegar. O que é o desejo? É o desejo de que eu quero alguma coisa e eu vou fazer. Isso é autonomia. Então, o que acontece? Nós, pais, muitas vezes a gente inibe a autonomia dos nossos filhos. Porque a criança nasce com esse desejo de querer, de fazer, de ser proativa. Muito embora ela tenha essa tendência egoísta, ela faz e acontece. Ela quer fazer tudo para o seu bel prazer, né? Para a finalidade de ter o prazer próprio. Ela não entende que a grande felicidade é doar-se, e é isso que a gente precisa construir ensinando autonomia para os nossos filhos. Mas ela tem essa capacidade, ela tem esse desejo. A gente inibe por quê? Ai, filho, não vai fazer comer sozinho, não, você vai sujar tudo no chão, como já limpou. Ai, pelo amor de Deus, dá essa puxinha. Mãe, deixa eu lavar a louça. Né, 2 anos. Mãe, deixa eu lavar a louça. Não, então, ó, precisa ser muito rápido, que a mãe tem que fazer isso. Ela não é. A gente vai de pouquinho em pouquinho ceifando a autonomia do filho. Mãe, deixa eu me trocar, deixa que eu ponha a minha roupa sozinha. Não, filho, tá frio. Vem. É mentira. Você quer fazer o quê? Trocar, né? Lá em casa eu tenho que dar banho em 3, trocar 3, é tipo escala de produção, né? Que tum. Quando eu vejo é o quê? Eu fazendo tudo, principalmente pra minha mais velha, que já tem 3 anos e meio quase. Então ela já consegue se trocar. Ela consegue colocar a roupa e se ajeitar tudo sozinha? Não. Eu preciso ajudá-la, às vezes, a passar uma camiseta pela cabeça, terminar de pentear o cabelo. Mas tem dias que eu vejo e falo, meu Deus, hoje a Cecília não se trocou sozinha. Hoje ela não colocou a meia dela sozinha. Por quê? Porque eu tava até as tampas de coisa pra fazer e eu precisava ser rápido. Mãe, você vai fazer o almoço agora? Vou. Que grande desafio, né? Pra mim, pelo menos, tem que fazer o almoço hoje. Eu posso ajudar você? O que você aproveita, né? Não sei vocês que tem que fazer o almoço hoje ou não. Quando eu vejo que eles estão ali brincando, o José subiu pra dormir. Falei, agora que eu vou fazer o almoço. Eu vou quietinho pra cozinha.
Vou lá, quando eu vejo tá os dois assim, mãe, a gente pode te ajudar? Meu Deus, né? Assim, pode. Aí põe uma cadeira de um lado, outra cadeira do outro. Mãe, deixa eu cortar isso, mãe, deixa eu picar aquilo, deixa eu pôr no pote, deixa eu mexer a panela. É aquilo que você faria em meia hora, que às vezes era só, sei lá, fazer um arroz, você demora 1h30. É muito mais custoso. E tem dias que de fato não dá, mas tem dias que dá e a gente não quer. E é verdade, não é? Que a gente também é egoísta. Porque eu falo assim, eu não quero, porque daí vai me sobrar tempo pra eu fazer as minhas coisas depois. Então não é. Às vezes as nossas coisas são muito importantes, são urgentes, então de fato às vezes não dá, tem que deixar, né, filho, olha, hoje não. E aí você inventa outra coisa, né? Eu dou lá uns feijão pra eles brincar, umas pincinhas pra eles ficarem pegando feijão, jogar umas canelinhas e brincarem do meu lado. Mas se eles querem, se eles estão pedindo, mãe, outra coisa, eu vou limpar móveis em casa. Mãe, você dá um paninho pra gente? Tem lustramóvel no meu chão inteiro, sabe? Assim, de patinar no chão, no caso do chão de madeira. Quando eu vejo o Matias, tem um assim no chão. Ai, Deus, Pai, misericórdia. Até no chão do banheiro, que o dia meu esposo chegou em casa e falou assim, o chão do banheiro tá meio liso? Eu falei, não sei. Fiz desentendido, né? O Matias tinha lustrado inteirinho o chão com lustramóvel. Eu fui lá e dei uma arrumada. Então, assim, é difícil, é cansativo, né? Não vou dizer que pra mim também não é, pra todos nós é. Mas e daí? Qual é a finalidade? Qual é a importância de fazer isso agora? É de que, de fato, né, essa criança consiga fazer ele pensar. O que a gente tem que pensar, que se a gente faz por ele, a gente está criando filho mimado, preguiçoso, chato. Sabe aquele adulto chato que não come nada? Meu, a coisa mais chata que adulto com paladar infantil? Ai, você não come. Você não come, você vai comer, você vai engolir. Você fica quieto e come. Por polidez social, não é? Você vai na casa de alguém, você não come nada. Finge, come só um pouquinho, seja pelo menos polido. Mas se a gente não educa uma criança a ter essa autonomia de que, meu Deus, eu preciso comer um pouquinho de cada coisa que tem no meu prato, porque a vida não é fácil, não. Ai, mas isso eu não gosto. Tá bom, você não gosta, não precisa se encher disso. Mas você vai comer. Ah, eu não quero almoçar. Tudo bem, então eu vou passar o papel filme aqui, ó, e vou pôr seu prato na geladeira. De tarde, em vez de comer um bolinho no lanchinho da tarde, você vai comer a comida. Quantas e quantas vezes isso já não foi feito na minha casa? Não quer comer? Tranquilo, ó, fechei o prato e pus ali. Hoje mesmo, eu tive um grande problema de 40 minutos de grito, berro e choro, porque a meia estava torta no meu pezinho. Que a mãe de menina sabe que o lacinho, a meia, o pé... 40 minutos jogada, largada, e eu aqui, né, sozinha lá com as crianças que eu tinha que trocar, não, meu marido tava trabalhando, chegou na hora que eu tinha que sair pra vir pra cá, eu tinha que deixar tudo certo, né? Amamenta um, troca outro, e a meia, Cecília, conversa com a mamãe, o que foi? É a meia, tira a meia, põe outra meia, essa meia também tá ruim, lá. Tudo tem consequência, ela precisa aprender isso. E isso faz parte do processo de autonomia, né? Que ela vai fazer, ser, acontecer e pensar, e tudo que ela faz, ser e acontece, tem uma consequência depois. Sábado é o único dia, né? Sábado e domingo são os dias que ela assiste televisão. Eu falei, se você continuar, hoje não tem filme. A gente sempre faz um cineminha sábado à tarde. Hoje não tem filme, porque o que você tá fazendo tá atrapalhando o andamento do dia todo aqui de casa. Você tá trabalhando todo mundo. 40 minutos. Perdeu o filme. Não tinha nem tomado café da manhã, 9h30 da manhã, quando eu tava vindo pra cá. Daí ela falava assim, comigo falava assim, eu não gostaria de ter feito isso. Eu falei, que bom que você não gostaria. E é nessa hora que a gente cede daí, não é? Assim, puta, será que eu fiz certo? Mas eu fiz. Menina espera a semana inteira pra ver um filminho. Paciência, né? Ela vai entender que na vida tudo tem consequência. E pra mim também é difícil, sabe por quê? Porque a hora que ela vê o filminho, eu fico o quê? Relaxa. Também perdi meu filminho hoje, sabe? Mas amanhã, se tudo der certo no sábado ou domingo, pode, amanhã eu deixo, né? E assim vai, só que foi o combinado, filha, a consequência é você tá atrapalhando tudo. Ai, eu não queria, chorando. Eu acho que eu não vou conseguir engolir esse ovo, mamãe. Estou muito triste. Falei, ai, que pena. Pensa depois, outro dia, né? Quem conhece sabe que ela é dramática, assim mesmo. Não vou conseguir, a minha tocinha está me deixando triste e o que eu fiz não foi bom, eu não vou conseguir comer o meu ovo. Então, da próxima vez, eu fico feliz que você está triste, filho, que você se arrependeu, que bom. Isso aí chama arrependimento que você está sentindo, legal.
Da próxima vez você vai fazer diferente, né? Vamos, mamãe. O pai dela chegou lá, papai, já foi contar assim, piedoso o que tinha acontecido. Paciência, não é? É ruim pra gente? É. É difícil ver eles sofrerem? É. É cansativo? É. Né? A gente gasta uma energia em tudo isso, né? 40 minutos. A minha vontade era de, sabe, tacar a chinela? Tá, cala a boca, gritar, né? Porque chega uma hora que o fogo vem, chega, né? Ainda mais quem tem esse temperamento mais tendido pro fogo, né? Tem hora que o fogo vem, eu dá vontade de pegar e chacoalhar, cala a boca, acaba a meia, né? Mas ela não sabe que é só uma meia. Pra ela, a meia é tudo, né? Muito embora, às vezes a gente dá aqueles berros, chega! Uma coisa que me ajuda muito no exercício de paciência nesse sentido, quando eles começam a fazer tal coisa, eu olho e falo, Cecília, 3 anos. Matias, 1 ano. Bárbara, 35. Aí eu fico com Cecília, porque eu começo a pensar na idade, sabe? Quem é adulto aqui, quem é adulto aqui, quem é adulto aqui. E aí eu começo a dar uma relaxada. Só eu, caramba! E aí aquilo me passa um pouco fogo. Então eu paro e fico contemplando a cena, sabe? Deixa eu ver até onde que eu consigo ir. Aí eu vou intervir, né? Porque teoricamente a gente não tem o que fazer. Mas são nesses momentos que a gente cede pra criar criança preguiçosa, pra criar criança chata. E eu não quero, de verdade, isso é uma coisa que não me bate ela falar pra mim assim, eu não gosto de você, eu não quero falar com você. Tranquilo, eu não tô aqui pra ser amada, eu tô aqui pra ser sua mãe. Que é muito diferente, sabe? Hoje em dia, às vezes, a gente tende a querer filhos por vaidade, né? Pra que eles nos amem. Eu não quero que minha filha me ame, eu quero que minha filha me respeite. Né? Tem uma diferença muito grande. Porque assim, eu sei que ela me ama, mas ela não gosta de mim o tempo todo, né? Teve uma vez que eu vi um vidinho na internet, devia ter achado, né? Ele ficou bem famoso. Que era uma menininha, eu acho que era lá dos Estados Unidos, que ela falava assim, Mami, I love you, but I don't like you all the time, né? Mãe, eu te amo, mas eu não gosto de você toda hora. E os nossos filhos não gostam da gente toda hora. Por quê? Porque eles não têm que gostar da gente toda hora mesmo, entende? Porque a gente tá aqui pra ensinar, né? A menininha queria comer um cookie, a mãe não queria deixar. Daí ela falou isso, não gosto de você toda hora, mãe. Tipo, é um dualismo. Que bom, naquela hora você explica, tudo bem, filho. Tudo bem você sentir isso pela mãe agora. É difícil fazer o que você tá fazendo, mas é o que tem que ser feito, né? Então tem uma grande diferença aí. O filho a gente tem que tratar ele como estagiário. Quem já foi ou já teve, né? Sabe como que é? Eu tive muitos, né? Quando eu fazia, quando eu era professora universitária, fazia pesquisa, né? Dentro da universidade, então eu tive muitos estagiários. Aí os outros que já tinham passado dessa fase no laboratório, que eram mestrandos, doutorandos, falavam assim, ai, professor, estagiário, tudo burro, né? Por quê? Porque no sentido de repetir, 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 repetir. E é isso, né? Com o estagiário, a gente tem que ensinar com detalhes, né? Quando eu ia lá fazer um experimento, eu trabalhava com bactérias multiresistentes, né? Então era um perigo. Então eu chegava lá, explicava, falava, você tem que fazer isso, 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 isso. Dava na mão de estagiário, tinha que estender chama, era meio de cultura, enfim. Era um negócio perigoso, né? O que eu fazia? Ficava ali. Quando era preciso, pegava na mão do estagiário, olhava. Quando eu via que o negócio estava ficando bom, saía, deixava. Né? E é isso que a gente tem que fazer com os filhos, ensinar. Ensinar pormenorizado. Tem que fazer isso, isso. Guarde a boneca vermelha na caixa azul. Guarde o carrinho azul em cima da estante. Então, assim, tem que ser com pormenores para ensinar. Não é assim, guarde brinquedos. Eles não vão aprender. E não é um dia. É um trabalho de muito tempo para que eles aprendam, né? E permitir essa execução. E tá atento e interferindo o quê? Se necessário. Outra coisa também, para as mães que são super organizadas, né? Assim, super metódicas. Fala pra mim, né? O jeitinho que ele guarda, se tá torto, tudo bem, né? O negócio não é tá jogado no chão, porque lá em casa, que ele guarda, né, amiga? Sabe assim, guardou todos os carrinhos. Cabe certinho um do ladinho do outro. Tá tudo guardado, mas tá um em cima do outro. Respira fundo e deixa. Foi o jeito que eles fizeram. Eles guardaram. Depois, da próxima vez, você pode falar, filho, vamos tentar alinhar os cabos? Depois que ele já aprendeu a guardar, você vai refinando o que a criança vai fazendo, entende? Então, assim, não espere que a criança execute com alto padrão com 2 anos de idade. Dela executar, dela fazer, dela entender
né? Isso já é um grande passo, né? Eu falo lá em casa, por exemplo, quando a gente tem o segundo, nessa questão de guardar, é muito mais fácil. O primeiro é muito mais difícil, né? Porque o primeiro fazendo bem, o segundo é uma grande cópia do primeiro, né? Se a Cecília espirra, o Matias faz atrás dela, né? Pra imitar, que é assim. Então, quando o primeiro faz bem, o segundo já faz. Então, hoje o Matias tem 1 ano e 7 meses. Desde 1 ano, 1 ano e 2 meses, ele já sabe que é guardar os brinquedos. Hoje eu chego e falo assim, é hora de guardar, quando dá 5h30 é a hora que eu começo, né? Que é guardar, janta, banho, rezar, tudo que tem que fazer com todos, né? Guardar, e aí a gente começa, tchau, tchau, tchau. E eu vai guardando os brinquedos, o Matias é o primeiro a levantar, ele me dá menos trabalho do que a Cecília, que é mais velha. E ele é mais novo. Mas por quê? Porque ele vê ela fazendo, né? Ele, além de eu ajudá-la, ele tem o exemplo da irmã. Então, já vai fazendo junto. Então, se necessário, eu vou ajudando. Tem dia que ele empina a carroça e não quer fazer. Matias, faz, né? Aí sabe o que ele faz, moleque, né? Sai, ó, no pinote atrás de mim pelo quintal, correndo, né? Pega pela mão. Você vai fazer sim. Vai lá fazer. Põe lá, ensina, pega pela mão. Pega esse brinquedo, põe dentro da caixa. Só que eu não tô lá fazendo outra coisa. Eu agacho. Pega esse brinquedo, Matias. Põe aqui dentro desta caixa, Matias, quando ele empina a carroça, não quer fazer. Então eu vou fazendo junto, né? A autonomia é isso, é fazer junto. Para que um dia... Para que um dia a criança consiga fazer isso sozinha, né? Então tem uma grande frase que diz que educação, seu nome é paciência. E é, né? E a palavra paciência, né? O prefixo dela vem de padecer. É morrer um pouquinho todo dia, né? Todo instante, pela linha, pelo lacinho, pela escovinha de dente, por tudo, né? Mas é isso. Que na finalidade toda é criar esse ser completo, né? Autônomo por definição concreta, né? E o grande problema é isso aqui, ó. É isso que a gente quer ser, super pais, né? É uma geração de super pais, que é totalmente entendido, né? Entendível que a gente queira um desejo bom, a gente tem esse desejo bom pelo bem dos nossos filhos, né? Eu não quero que meu filho sofra, você quer? Eu não quero que meu filho se machuque, você quer? Nem quer, né? Mas tem coisas que são o quê? Necessárias, né? Porque os super pais, eles geram filhos o quê? Mimados, que fazem nada e querem tudo. Então isso é uma grande realidade que a gente vê hoje. Porque isso é normal, né? Todo ser humano tem essa tendência egoísta mesmo, né? A gente sabe. Então eles não precisam a gente ser o grande planeta, né? O grande sol deles e eles orbitarem todos em volta da gente, né? Não precisam, né? Eles não precisam, eles precisam ter as suas vontades, ter os seus desejos, ter os seus sentimentos entendidos, acolhidos, né? Não prontamente atendidos, percebe a diferença? Eu acolho minha filha, por exemplo. Tudo bem, filha, isso que você está sentindo chama-se culpa, remorso, ok. Mas eu não vou te eximir da consequência do que você fez, do seu ato. Se eu não quero que minha filha sofra, e naquele momento eu falo, tá bom, então da próxima vez não faz. O que a minha palavra vai ser? Vamos. Porque eu combinei e falei por 40 minutos. Não foi assim, falei uma vez, olha, chega! Não foi. Foi falado, né? Passou um tempo, Cecília chega, troquei a meia, eu atendi, eu conversei, eu falei, eu não surtei, né? Filha, vai ter consequência o que você tá fazendo. Vai ter consequência o que você tá fazendo. A consequência é essa. Eu falei por várias vezes a consequência antes. Eu cheguei lá tascando você. E por que essa consequência? Porque isso estava atrapalhando o andamento do nosso dia. Então, o que é diferente no nosso dia? É isso? Então, pronto. Se ela estivesse almoçando e fazendo birra, a consequência tem que ser alguma coisa relacionada à refeição. Também assim, você está fazendo birra, então você não vai na vovó. Percebe que uma coisa não tem um leco crédito? Então, se ela não está almoçando, ok, não vai ter lanchinho da tarde. Você vai comer um almoço. Tem que ter conectividade entre a consequência da má ação que ela está fazendo, né? Então, eles não precisam, né, orbitar no nosso redor. A gente não precisa ser super pais. A gente tem que ser pais que amem de verdade os nossos filhos e entendam que o mundo não vai ser bom para eles. Então a gente vai fazendo um pequeno treinamento de guerra em casa. E é isso, né? Porque nós não nascemos para servir, para sermos servidos, mas para servir. E o nosso desejo é sempre o quê? Ser servido até hoje. Então eles precisam entender isso, né?
Porque o grande ponto, sabe, o ponto mais importante é isso, que a autonomia, ela é a grande fazedora de virtude na criança. Porque a virtude não é o desejo pelo bem, um bem que é embutido em nós. Quando eu tenho vários caminhos, eu escolho o bem. Isso é virtude. Isso é virtude instalada. Só que para a virtude estar instalada, ela precisa ser um hábito. Ela às vezes é chata. Então, quando eu dou essa autonomia nesse sentido para os meus filhos, de ensinar, de fazer, de construir, essa autonomia ela vai gerar na criança segurança, segurança para brincar, segurança para falar, bem-estar, autoestima, né? A criança vai ter tudo isso. Ela vai ter porque ela se sente segura, porque ela sabe fazer. Ela sabe que se ela precisar, ela vai ter alguém ali para ajudar. Minha mamãe tá aqui. Ela não vai brigar comigo, ela vai me ajudar. O meu papai vai me auxiliar, né? Então, ensinar a fazer é ensinar com valor. É ensinar a virtude, é ensinar que é difícil, é ensinar que tem consequência, é ensinar que ela precisa fazer. E isso vai gerar uma criança generosa, que é aquela base da virtude, sabe? Essa generosidade precisa ser um terreno fértil onde a virtude cresça, porque senão a virtude não é genuína. Porque para a virtude ser genuína, ela tem que ser algo que a criança faça de bom grado, de bom coração, de maneira o quê? Generosa. Só por dar isso. Então a criança ela tem que entender que na nossa vida a grande felicidade é cumprir. Cumprir satisfaz, né? Então assim, não vai fazer para você ganhar um dinheirinho porque você varreu a casa, tá aqui uma moedinha. Tirou o lixo, tá aqui uma moedinha. Jogou a fraldinha, porque os nossos filhos mesmo pequenos, eles já conseguem nessa idade. Pôr pra comer uma fruta, pôr o potinho na pia. Se você der umas coisinhas de plástico, ele vai saber lavar. Vai ficar limpo 100%? Não, mas vai saber, vai aprender. Se usar fralda, já pode jogar a fralda no lixo. Já pode tirar a roupinha e pôr no cesto. Já pode pegar o pijaminha e dobrar. Vai dobrar bonito, vai dobrar certo? Não, mas vai estar lá. Pode dar uma esticadinha no lençol da cama. Pode colocar a boneca se ele dorme 420 bichos. Pode arrumar os bichinhos ali na cama, porque eles dormem, né? Um monte de coisa em cima da cama. Tem mais bicho que criança ali, né? Pode arrumar a cama. Eles podem fazer essas pequenas tarefas. E eu tenho que retribuir financeiramente isso? Não. Eu posso elogiar? Claro, com certeza. Eu posso mostrar, nossa filho, que bom isso que você fez. E isso tem que gerar na criança essa satisfação. A autonomia, ela precisa gerar uma satisfação interna na criança para que ela entenda que quando a gente faz, que quando a gente executa, quando a gente é serviçal, quando a gente é altruísta, isso traz a verdadeira felicidade. Percebe como autoestima e virtude estão conectadas? Se a criança ela tem esse desejo de fazer, que é um desejo antropológico, que ela nasce com isso desde pequenininho, a gente vê, é a gente que ceifa. E o pai deixa de ceifar isso e passa, claro, a gente erra muito e vamos errar, que Deus nos ajude a errar cada vez menos. Nós vamos errar. Mas se a gente vai aos poucos dando essa autonomia e mostrando, valorizando o sentimento embutido no fazer, no servir. Que bom. Gente, a Cecília fala assim pra mim, mamãe, eu posso tirar a roupa do Matias pra você dar banho nele? Me dá 427 tipos de medo, porque ela puxa, né? O menino tá ali, cambaleante ainda. Puxa, tá. Mas eu deixo. Daí ela fala assim, ai, meu amor, foi a Tatá que tirou sua roupa hoje. Pra ela é tudo, né? Então assim, o que eu vou fazer naquele momento? Filha, você viu como você já é uma irmã mais velha que ajuda muito a mamãe? Não é muito bom ajudar? Não dá um gostoso no coração ajudar? A gente não fica feliz ajudando? Então você valoriza o que ela tá sentindo. Porque a gente sabe que fazer o bem gera uma satisfação interior. E isso é virtude, percebe? É assim que a gente vai educando. Então essa autonomia, ela se liga àquilo que a gente deseja para os nossos filhos, a plantar. Porque o que é o desejo de ensinar com virtudes? É o desejo de que o meu filho vai ser um dia jogado no mundo e ele vai ter 1000 caminhos. Mas ele pode escolher o caminho errado, mas lá no fundo a virtude foi tão bem plantada que um dia ele vai conseguir voltar. Porque eu não vou poder escolher pelos meus filhos para sempre. Não vou. Eu vou ensinar o que eu posso. Pode ser que um dia os meus filhos escolham, sei lá, pelas drogas. Pelo, sei lá, ser ladrão, qualquer coisa.
quando eles fizerem a escolha errada, se eu bem plantei a virtude, pode ser que demore muitos anos, sabe? Mas um dia eles vão voltar. E eu posso ter a certeza disso. Porque o coração vai ficar gritando que tem alguma coisa errada. Porque ele foi ensinado desde sempre, isso aqui, ó. Ele foi ensinado desde sempre que fazer o bem é bom, que ser serviçal é bom, que ser altruísta é bom, que ser generoso é bom. É bom não porque tem uma recompensa financeira, mas é bom porque me eleva enquanto ser. É para isso que eu vim ao mundo, para ser um fazedor de bem. Porque há esse desejo do bem no coração de todos nós. Então é isso, educar com autoestima, com autonomia, é elevar a autoestima da criança para que ela perceba, né, que essa virtude, que ela não sabe que é virtude, mas para que esse gostoso que está sendo instalado no coração dela é o que efetivamente a satisfaz. Porque ela vai buscar, ela tem um anseio de satisfação. E ou ela vai se satisfazer no mais puro egoísmo, ou ela vai se satisfazer fazendo o bem genuíno. Mesmo que esse bem seja custoso. Porque tem dias que a gente pede, todo dia uma briga para ver quem joga a fralda do José fora lá em casa. Tem dia que eu peço, nenhuma alma viva quer jogar. Eu falo, ninguém vai ajudar a mamãe hoje, a mamãe precisa de ajuda. Aí eu pego, tá bom, vai lá e joga, né? E aí o que eu falo? Que bom, filha, que você me ajudou. Às vezes a gente não faz tudo o que quer, mas é bom ajudar a mamãe precisa de ajuda, né? Ou numa questão de uma consequência, na hora de uma birra, de algo que eu deveria ter feito e não fiz, algo que a mamãe avisou, por exemplo, não brinque com essa caneta e deixe sem tampa, não brinque com essa tesoura e deixe jogada. Bom, fez isso, o que eu vou fazer? Você vai ficar sem brincar com essa tesoura hoje. Hoje não tem. Então, tudo isso vai ajudando a criança a entender. E quando ela faz esse conjunto de valores, que é bom, que é decente, que é correto para a nossa casa, para a nossa família, aquilo que é certo, isso gera consequências boas e um sentimento bom. E o contrário também é verdadeiro. Então, ela vai crescendo desejando o bem, não por uma consequência no sentido de ser monetária ou uma consequência porque ela vai perder algo. Não. Mas ela entende que tudo o que ela faz gera uma atitude até interior, até esse sentimento de culpa. Eu não queria ter feito isso. Né? E isso é importante, tá? E eu quero, né, claro, obviamente, falar sobre a primeira grande autonomia que a criança pode aprender. Né? Deixa eu só olhar meu tempo aqui para encerrar. Que é o sono. A primeira grande autonomia que a criança pode aprender, e que parece que é loucura falar disso, mas a autonomia gera segurança, autoestima, dá esse anseio de liberdade de conseguir fazer e executar com a criança, é o sono. Então, um bebê de 4 meses, ele já é capaz, eu estou dizendo isso neurológica e biologicamente falando, tá? De dormir sozinho. De você ninar, cantar uma musiquinha, colocar lá no berço e dizer boa noite, meu amor, dorme com Deus. Isso é autonomia. Não quer dizer que você não possa aconchegar, não quer dizer que você não tenha um pequeno ritual, que você não abraça, que você não mime, que você não tem um momento. Você pode usar tudo isso, colocar a criança acordada no seu ambiente de sono e ela pode dormir. Isso acontece. Bom, o meu filho, José, tem 4 meses e ele dorme sozinho. Tá? Então, por quê? Porque foi ensinado desde sempre. Então, a autonomia, né, desde, por exemplo, dos 4 hábitos básicos que a gente pode ensinar na infância. Qual é o primeiro que pode ser construído com total autonomia? O sono. Higiene não dá, né? Vai demorar um pouco. Alimentação também não dá. Ordem também não dá plenamente, mas o sono dá plenamente, vocês entendem? Com toda a sua potencialidade. Claro, né, que vai ter dias e dias, que educar para qualquer coisa não quer dizer que aquilo vai ser perpétuo para sempre. Educar o quê? Todo dia. O José dorme sozinho, com 4 meses, tá? E daí? Tem dia que ele não quer fazer a soneca dele, que ele é um bebê, né? Tem dia que é mais velho, não quer dormir de noite, que fica chorando, me chamando, que quer água, que blá, 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 blá. Então, é normal, percebem? É natural. Ensinar uma coisa não quer dizer que você nunca mais vai ter problema com isso, né? Que não vai ter uma dificuldade com isso. Mas dá para aprender. Então, dentro de tudo isso que a gente viu de autonomia, o sono pode ser ensinado, né? Eu vou passar bem rápido, porque não é minha grande questão ficar falando sobre o sono, mas o sono ele está alocado em 4 grandes pilares, né? A qualidade, a quantidade, a estrutura de horários e a arquitetura. Então, se eu disser para você assim, nossa,
dormi 12 horas seguidas. O que você vai falar? Uau, né? Dormiu muito, tá super descansado. Eu dormi com uma grande quantidade, ok. Será que essa quantidade é ideal para um adulto? Um adulto pode dormir 12 horas de sono? O que vai acontecer com o dia depois? Já é, né? E essas 12 horas também pode ser que você acordou de hora em hora. Você dormiu 12 horas, mas a qualidade do seu sono foi boa? Então, qualidade, quantidade, estrutura de horários, né? Principalmente para uma criança, isso, porque, por exemplo, uma criança até 5 anos, é bom que faça ao menos uma soneca por dia, né? Do 1 ano e meio até 5 anos. Algumas crianças param mesmo de fazer soneca perto dos 3, perto dos 4 aninhos. E a gente, claro, tem que observar os nossos filhos, né? Mas essa estrutura de horários é assim, um recém-nascido, o que ele faz? Dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Ele precisa disso. Mas é porque ele tem essa estrutura, né? O sono noturno dele é menor, né? Então, aí vai crescendo, eu digo assim, que a gente quando nasce, a gente tem um copinho bem pequeno, o copo do cansaço, né? Porque o cansaço é a que a gente chama de pressão hidrostática de sono, é o que ajuda a gente a dormir. Então a gente tem um copinho bem pequenininho de cansaço, o bebê, o recém-nascido. Ele logo enche, porque tudo é estímulo. Ele abriu o olho, imagina, tá 9 meses na barriga da mãe. Ele abriu o olho, estou muito estimulado. Preciso fazer uma sonequinha, porque é na soneca que as sinapses de consolidação de memória, de aprendizado vão sendo feitas. Então dormir ajuda a criança a aprender. Inclusive tem alguns estudos que mostram assim, que as crianças foram ensinadas a guardar objetos, crianças com a idade assim de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, guardar objetos, e um grupo de crianças tirou uma soneca e outro grupo de crianças não tirou. Quando elas acordavam de uma soneca de 40 minutos só, tá? As que tinham dormido lembravam facilmente onde cada brinquedo deveria ser guardado e as que não tinham dormido confundiam um pouco na hora de guardar. Por quê? Porque o sono ajuda a regular as emoções, principalmente essas sonequinhas, né? Essas sonecas mais curtas ao longo do dia. Então, o recém-nascido ele tem um copo pequeno, logo enche. Opa, encheu de cansaço, sonequinha, encheu de cansaço, sonequinha. Conforme o tempo vai passando, o nosso copo faz o quê? Aumenta. Hoje o nosso copo é grande, né? A gente aguenta o dia inteiro e aí quando a gente dorme, na nossa idade, 7 horas de sono são suficientes, a gente descansa, o copo tá cheio e a gente passa o dia. Então, é isso que a gente quer criar, né? Crianças que tenham essa estrutura de horários. E essa arquitetura, como assim a arquitetura de sono? O sono ele não é isso aqui, ó. Você dorme e acorda. Uma linha, ele não é linear. O sono é cíclico. Quando a gente dorme, a gente passa por ciclos de sono, tá? Dois pontos importantes em cada ciclo. O sono REM, que é o sono do movimento rápido dos olhos, que é o sono mais superficial, e o sono não REM. Então, na criança, no adulto é um pouquinho diferente, tá? Mas na criança, o que acontece? Ela dorme e entra em sono REM, sono superficial. Aí ela, depois de mais ou menos uns 20 minutos, passa para um sono não REM, um sono profundo. Um ciclo de sono. Aí ela vai pular para outro ciclo, sabe? Porque o sono não é linear, não dorme e acorda. Você já não aconteceu isso com você? Você estava dormindo, aí você lembra no outro dia quando você acordou que você fez assim, olhou para o quarto e voltou a dormir? Porque o seu sono não é isso, o nosso sono é ciclo, tá? Então, fez um ciclo de sono. Para ela pular para o outro ciclo de sono, no meio desse caminho tem um negócio que chama microdespertar, que é o que a gente faz à noite, dá uma olhada e tudo. A criança também tem isso. O nosso ciclo de sono demora em média 3 horas. O da criança, 40 minutos, 1 hora no máximo. Então, a cada 40 minutos, 1 hora, ela tem que ir pulando esse ciclo de sono, esse microdespertar. E a criança, ela recruta a cada microdespertar a condição inicial de sono. É por isso que tem mãe que fala assim, o berço é ESPN. Por quê? 40 minutos, que é um ciclo de sono. A criança dormiu no colo, 20 minutos. Você nem se mexe, né? A hora que ela entrou em sono profundo, que dá uns 20 minutos, você ficou ali, você põe no berço. Você sai, põe, sai, né? Dá 20 minutos, a criança acorda. Por quê? 20 do colo mais 20 do berço dá o quê? 40 minutos, um ciclo de sono, microdespertar. O que ela vai querer? A condição inicial de sono. Qual foi a condição inicial de sono? Se a condição inicial de sono foi peito, peito. Se a condição inicial de sono foi a sua cama, sua cama. Se a condição inicial de sono foi você no quartinho ninando, batendo na bundinha, você ninando no quartinho, batendo na bundinha. Se a condição inicial foi você colocando a chupeta, é você colocando a chupeta. Porque às vezes o problema não é a chupeta, tá? Eu já atendi muitos casos que a chupeta não era o problema. Sabe o que a criança queria? Veja só. Eu atendi, inclusive ela era a minha ginecologista.
O filho dela acordava todos os dias no mesmo horário com a chupeta caindo da boca. Aí ela começou a reparar que a criança acordava todos os dias no mesmo horário, mas tinha um dia que tinha chupeta na boca. Eu falava, claro, ele não quer a chupeta, ele quer você entrando no quarto e chegando perto dele e saindo. Olha que loucura, mas é assim que ele aprendeu a dormir. Eu falei, espera para atender. Ensina a dormir no começo da noite, no início da noite, sozinho. O que vai acontecer? A criança vai emendar sozinha o ciclo de sono, autonomia. E o que isso gera na criança? Isso gera a segurança dela poder dormir com tranquilidade. Isso vai gerar um sono de qualidade, com estrutura de horário certas. Isso vai gerar uma criança que dorme bem, que tem o seu ambiente de sono, que é segura. É fácil fazer isso? Eu ensino assim, de 1 mês, 2 meses. A criança dormiu 2 anos na sua cama. Você vai cascar a criança no seu quarto e falar, bora ter autonomia. É assim que ensina autonomia? É ensinar. Demora, é custoso, é chato. Ah, mas vai chorar, Bárbara? Vai. Lógico que vai. Pensa, neurologicamente falando, a criança tem uma sinapse. A sinapse que a criança tem é durmo com meus pais, durmo com meus pais, durmo com meus pais. É a única via que ela aprendeu de dormir. Um dia, você vai expandir o caminho, tipo fazer uma reforma no cérebro dela. Vai abrir uma via nova. Dói ou não dói? Qual é a linguagem própria da criança? Ah, mãe, você tem 2 anos. Tem 2 anos, mas não entrou na idade da razão ainda. Ele não vai saber dizer, estou frustrada porque você não me deixa mais dormir com você. O que ele vai fazer? Chorar. A linguagem própria ainda deles é, por mais que eles falem, por mais que eles se expressem, é o choro. Cada vez menos, cada vez menos. Cada vez mais intenso, mas cada vez menos, né? Mas é normal. Então, ensinar a criança a dormir sozinha é isso, né? Com essa autonomia, para que tudo isso aconteça. E isso é possível. E aí tem vários, né? Não vou ficar entrando muito nesse aspecto, porque eu não tenho muito tempo, mas tem vários hormônios aí atuantes que ajudam o desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento de habilidades da criança, quando ela dorme, tá? Então, ensinar a dormir é uma urgência para a criança. Se ela não tem essa grande autonomia, se o seu filho não tem essa grande autonomia formada, esse é o primeiro passo que você pode dar. Claro, concomitante com as outras coisas. Mas você já pode, porque todo mundo aqui tem, nessa idade, um filho maior de 4 meses, né? Eles já podem ser ensinados a dormir. E que melhor, eu quero contar aqui pra vocês, né, alguns pontos que eu vejo nos atendimentos que eu faço. Habilidade. Uma vez eu atendi um bebê de 10 meses quase, que não batia palmas. 10 meses, não batia palmas. Ele acordava de hora em hora, fazia cama compartilhada e dormia no seio da mãe a noite inteira. O dia que essa criança conseguiu fazer um estirão de sono de 6 meses, ela acordou, sabe qual foi? A mãe me mandou mensagem chorando. Levantou do berço, olhou pra mãe e disse assim, ó. Bateu palmas. Por quê? Porque a criança estava cansada. A criança estava num nível de estresse tão grande que não sobrava energia para aprender. Ela não dorme. Imagina a criança que passa arrancada na mãe, grudada no peito a noite inteira. Ela dorme direito também? Nem a mãe, nem a criança. Então, aprende novas habilidades. Humor. Quantas e quantas vezes, ontem mesmo, até meu marido falou assim, que você tá chorando? Recebi uma mensagem de manhã de uma mãe, uma menina que tinha 2 anos, e me agradecendo porque tinha sido a primeira noite que a menina tinha dormido a noite inteira sozinha, sem acordar. E a mãe me falou várias coisas assim que eu... 2 anos, eu penso, 2 anos é ano, né, gente? A mãe me falou várias coisas que eu fiquei emocionada e eu falei... E aí, uma das coisas que ela me falou assim, a minha filha era chata, hoje minha filha tá legal. Sabe assim? Por quê? Porque muda o humor da criança. Quantos e quantos casos? Segurança. Uma vez eu atendi uma menina de 4 anos, que a mãe falava que ela era muito tímida, não conversava com ninguém na escolinha, não brincava, só dormia se o pai e a mãe estivessem lá dentro do quarto. Tiramos isso, o que acontece? A criança parece outra. Ela falou assim, Bárbara, eu acho até que minha filha é sanguínea, de tão expansiva que ela é hoje. É expansiva. Mas por quê? Porque a criança não tem... A autonomia gera o que para a criança? Segurança. Qual é a primeira grande autonomia? Sono. Ela não tinha a base da autonomia formada. Ela não dormia para aprender a guardar os brinquedos, para aprender a comer, para aprender a tomar banho. Ela não sabia. Ela é insegura até nisso, né? A alimentação também. Crianças que dormem mamando, a mãe fala assim, não come nada. Põe essa criança para dormir direito. Eu atendi uma criança de 9 meses obesa, tá? Que não comia, só mamava. Passou a comer, se alimentar até emagrecer.
Por quê? A criança fazia lanchinho a noite inteira, né? Se a criança não come, falei, claro, só lancha. Quem lancha não almoça. Quem lancha não toma café da manhã. E assim por diante, né? E agora, o grande ponto, assim, o grande diferencial que eu vejo, que pra mim é o que efetivamente faz a diferença, né? É o casamento da família. Né? Então, assim, pais e mães que não dormem juntos, que não têm relação conjugal. Essas semanas passou mesmo, atendi um casal, a mãe falou assim, Bárbara, olha só, olha a riqueza de detalhes do que eu vou contar pra vocês. Fazia 1 ano, 3 meses e 24 dias que eu não estava com meu esposo, que eu não tinha uma relação conjugal com meu esposo, por causa do sono dos nossos filhos. Dormia na cama, era pra lá, pra cá, né? Hoje, essa noite, eu estive com meu esposo. Ele é outro homem hoje. Coitado do homem, coitado da mulher, coitado de todo mundo, né? Então, assim, eu vejo, né, as mães me falam assim, e você sabe o que é engraçado? Eu acho engraçadíssimo que a maioria das pessoas que chegam, assim, a grande parte, né, o pai da tal fulana te indicou pra mim. O pai, né? Porque o pai deve estar tão feliz que tem a mulher de volta. Teve uma vez que a mãe falou assim pra mim, eu só queria jantar com meu marido. Só isso, queria jantar com ele. Queria assistir um filme com meu marido. Uma vez eu atendi uma mãe que a mãe dormia no sofá com a criança assim, ó. Já fazia 6 meses. E a criança tinha a rotina bem certinha, então a criança dormia às 8 da noite. Então o que a mãe fazia? Engolia as coisas, a casa ficava em silêncio pra ficar ali com a criança. São coisas assim, sem condições. Mas a gente tem que parar pra pensar. Será que eu tô alavancando meu filho nessa? Ou será que eu tô afundando meu filho? Né? Eu tô sendo um super pai, nossa, eu sou um super pai, sabe aquela maternidade real? Eu tô me doando, eu deixo mamar a noite inteira assim, porque meu leite é nutritivo. Isso é maternidade? Isso alavanca os filhos? Isso dá autonomia? Isso gera que tipo de criança? Insegura, mimada, chata, egoísta, obesa, ansiosa. É isso que gera, né? Então, a gente tem que parar pra pensar, sabe o que a gente tá fazendo? Desde a base é o correto, né? E como fazer isso? Prometo que é o penúltimo, tá? Como fazer? Escolher um método, uma ação. A partir de hoje eu vou fazer isso. Conversar com a criança, né? Desde os nossos filhos, tudo já pode ser conversado, né? Filho, você prepara a criança, né? Assim, você abre a porta e joga a criança lá sabe, a porta dos desesperados. Agora vai ser assim. Não. Você conversa, você explica, você escolhe um método. E olha, eu vou falar bem pra vocês, como consultora de sono. Tanto faz o método que você escolhe. Tanto faz, tá? Você precisa disso daqui, ó. Constância. Repetição. Você já falou isso? Já fiz de tudo. Já fiz de tudo se a criança não dorme. O que você está fazendo errado, você já fez de tudo. Você tem que fazer uma coisa só. A mesma coisa todos os dias. Entende? Fazer de tudo não adianta nada. Quem tudo faz, não faz nada. Tem que fazer a mesma coisa todos os dias. Pra guardar o brinquedo, pra dormir, pra comer. Se um dia você deixa ela comer gominha depois do almoço, no outro dia recrimina a gominha, também tá errado, você entende? É todos os dias. Eu já fiz de tudo pro meu filho comer. De tudo. Dei um sorvetinho junto. Fiz de tudo. Tá errado? É todo dia a mesma coisa. Eu tô cansado, não aguento mais, eu já fiz de tudo. A gente não quer sofrer. O grande ponto é esse. Por que não dá certo, muitas vezes, esse tipo de educação? Que é a educação efetiva, que é a educação na virtude? Porque a gente tá cansado, porque a gente não quer sofrer. E aí, será que é a gente que não foi educado corretamente nas virtudes? E agora, ó, é a gente batalhar para ser virtuoso também, para ensinar os nossos filhos a terem esse tipo de pensamento, tá? Então, por fim, né, educar com autonomia é sim educar para a virtude, para o bem, né? Uma vez que essa virtude é plantada, ela sempre vai deixar uma marca no coração dos nossos filhos. E é isso que a gente quer, né? A educação serve para alcançar o coração da criança, né? Para ir lá no fundo, lá no egoísmo, lá na barreira, é lá. E essa semente plantada vai florescer no tempo, da maneira como eles escolherem, porque eu não vou escolher por eles para sempre. Mas a gente pode ensinar a ser, né? Para que eles sejam esses seres humanos que vão escolher o bem, independente do ambiente onde eles estejam, tá bom? Então é isso, né? Espero ter ajudado. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei se tem tempo, alguma coisa para perguntar, estou no limite aqui. Mas, Bárbara, você tem que ter comprado isso?
Eu tenho um Instagram, é Bárbara G. Cano. Quem quiser me seguir, né? Lá eu falo bastante sobre som. Se quiser alguma pergunta, alguma coisa além, é só me mandar lá um direct que é fácil. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Bárbara.